Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, de oração, Centro Espírita Moacir. Um abraço fraterno de todos nós que fazemos parte dessa casa, aqueles que se encontram pela primeira vez e aqueles que já são nossos frequentadores habituais. Sejam muito bem-vindos. Hoje trazemos a proposta de palestra para a noite de hoje com a nossa irmã Ana Veloso, da Federação Espírita Pernambucana, com o tema A Paciência. Para a nossa harmonização inicial, antes da nossa prece, como exórdio, o item 8 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as tarefas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Vamos à nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, trabalhadores dessa casa, tarefeiros que dirigem esse trabalho, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, bebendo dessa fonte divina, dessa fonte inesgotável que é a boa nova do Evangelho, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que nos auxilia nessa nossa jornada muitas vezes tão difícil. Que o Senhor possa nos dar hoje a condição de absorver o máximo possível do que aqui será ministrado. Que possamos utilizar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para melhorar a nossa jornada e, com certeza, a do nosso próximo também. Que o Senhor nos proteja, que dê à nossa irmã Ana, que fará uso da palavra,
a intuição necessária, a proteção para lograr êxito e chegar aos corações necessitados nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre. Passo agora a palavra à minha querida irmã Ana, para dar início à palestra da noite de hoje. Deus os abençoe, queridos. Boa noite. Todo mundo me escuta. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, na casa de Moacir, que é a casa de todos nós e de todas nós. Dizer que, desde já, eu deixo o meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, que sempre me convida e me acolhe com tanto carinho. Dizer que o tema de hoje, como eu sempre falo aqui, tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com situações que eu vivi e talvez vocês tenham vivido. E tem a ver também com várias situações que alguns personagens, pessoas, espíritos, que eu vou trazer aqui, alguns exemplos, eu acho que 1 ou 2, que tiveram que exercitar a paciência para poder, como diz a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, alcançar o alto. Ressaltar que a gente está fazendo aqui uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Essa nossa interpretação tem relação com os estudos que a gente fez para trazer aqui, para compartilhar com vocês. E dizer também que tem um livro que eu já li, que tem um escritor, que ele não é da doutrina, mas é um livro um tanto quanto filosófico, que ele diz assim, que você ensina melhor o que mais precisa aprender. Então eu estou aqui para aprender sobre a paciência, assim como vocês, porque não é tão fácil ser paciente no mundo de hoje. Nós somos a todo momento encorajadas a correr, a ser multitarefa, a estar em vários lugares, a exercer várias funções, sobretudo na era do que se chama era da informação, ou a era do conhecimento, ou a era das mídias digitais, que eu costumo dizer que as mídias digitais parecem que a gente tem 2 vidas na Terra. A vida virtual, que é a vida das redes sociais, da internet, e a vida material. Sendo que, muitas vezes, e a gente viu isso durante a pandemia, essa vida virtual parecia que ela tinha uma sobreposição à vida material. E muitas vezes a gente esquece da vida espiritual, que é a verdadeira vida, enredados e enredadas nessas outras 2. Inclusive, a França, há algum tempo, acho que foi no ano passado, aprovou uma lei que as pessoas têm o direito à desconexão. Isso porque durante a pandemia muitos trabalhos eles foram realizados de forma remota, muita gente ainda trabalha de forma remota. Eu ainda trabalho de forma remota, porque eu sempre trabalhei, mas essa situação que a gente viveu, ela provocou muitas mudanças no mundo do trabalho. Isso fez com que a gente passasse a trabalhar muito mais do que a gente trabalhava antes. A gente, que eu falo, sociedade. E daí, muitos males espirituais e materiais se multiplicaram. E quando eu estava conversando, no início da pandemia, com colegas de trabalho, numa reunião, eles diziam, uma professora da Universidade Federal do curso de... um professor do curso de medicina e uma professora do curso lá do CAV, que é de saúde coletiva, eles disseram que depois da pandemia,
as ansiedades, muito propício, o nosso exórdio de hoje, elas iam se multiplicar e outras doenças psíquicas, elas iam se multiplicar. E foi o que a gente, infelizmente, percebeu durante e agora nós estamos vivenciando na nossa vida cotidiana, entre pessoas e amigos, um boom de crises de ansiedade, de dificuldades de readaptação ao mundo pós-pandemia. Pessoas que ficaram muito tempo sozinhas de forma obrigatória, né, compulsória, por necessidade. Pessoas que perderam entes queridos, todo mundo aqui, de uma certa maneira, passou por isso. Minha solidariedade para todos e todas que estão aqui, que enfrentaram isso, que enfrentaram essa situação. E a gente vive um momento de um boom de ansiedade no mundo. E aí eu venho aqui falar de paciência nesse contexto. Nesse contexto que eu trago aqui, onde a luta pela sobrevivência é cada vez maior, o excesso de trabalho, o desemprego, extinções de funções. E esse excesso de trabalho, ele traz alguns desdobramentos que são as síndromes, né? Eu tenho colegas que tiveram a síndrome de burnout, que é uma síndrome de quem trabalha demais, fica exausto, cansado e sente como se tivesse sem energias. E aí a gente vive esse momento que a gente precisa estar hiperconectado, pensamento acelerado, uma cultura da conexão. Tem um livro que se chama Mente Organizada, que é de Daniel Levitin, e aí ele chama atenção para isso. Ele chama atenção para esses males da sociedade moderna, porque a conexão é muito importante, a tecnologia é fundamental, mas a gente precisa aprender a usar a tecnologia. A gente ainda não, enquanto sociedade, a gente ainda não sabe usar a tecnologia, digamos assim, 100% ao nosso favor. E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com algum tipo de transtorno mental. E isso corresponde a 720 milhões de pessoas. E o Brasil está no topo desse ranking. Mas o que é que a gente pode fazer para viver nesse mundo tão complexo, tão fragmentado, digamos assim? O que é que isso tudo tem a ver com a paciência? Tem tudo a ver. Como é que a gente pode calar o mundo e se centrar dentro de nós e fazer uma conexão verdadeira com o nosso eu e com o nosso espírito, para a gente poder enfrentar tudo isso de forma mais segura, mais orientada, sem tantos atropelos, sem tanta correria? Como é que a gente vai conseguir se autocentrar e buscar o autoconhecimento, que é uma das questões que a doutrina espírita nos exorta a fazer, a buscar o autoconhecimento, para a gente poder viver melhor? E como é que a gente desliga isso? Uma vez eu assisti um filme que eu nunca esqueci desse filme, era de um jogador de beisebol, eu acho que eu até já disse isso aqui, que ele ia para um campo, era o campo dos sonhos, se não me engano era com um ator bem famoso, Kevin Costner, se não me engano era com ele. E ele ia jogar e ele precisava se concentrar. E o estádio lotado, todo mundo esperando aquela jogada que podia ser decisiva para o time dele ganhar o campeonato. E quando ele se dirigia para a posição
da jogada dele, ele ia arremessar uma bola. Quando ele entrava, tudo desligava. Era ele totalmente focado no que ele ia fazer. E eu achei tão interessante aquela cena do filme, porque eu fiquei pensando, né? Como eu gostaria de ser como aquele jogador. Em determinados momentos da vida, onde tudo é barulho, distração, conseguir me focar e me desconectar de tudo para fazer o que eu tenho que fazer, me conectar com o alto e simplesmente seguir. E essa metáfora desse filme me acompanha, porque em alguns momentos nós precisamos nos desligar do barulho, da correria, da buzina, da televisão, do celular, do computador, para a gente poder se conectar com a gente mesmo e com a espiritualidade. Para a gente poder se entender e para a gente poder exercitar a paciência. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Mas paciência, na nossa interpretação e definição, é a virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem queixumes, com resignação. Olha só, nós somos aqueles que, quando está no trânsito, fica mandando o motorista do ônibus, acelera motor, quando está no carro, é buzinando para o outro, né? Querendo que a pessoa saia da frente na fila do banco, porque tem muita gente, aí chega lá e já fica estressado. Eu sei que essas coisas vão acontecer, mas a gente precisa se preparar para saber como lidar com isso. Dessas micro problemas aos macro problemas. No livro A Agenda Cristã, André Luiz nos diz, no capítulo 29, a paciência não é vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Então, assim como diz no Evangelho, a paciência é nossa virtude, é uma virtude que a gente tem que exercitar para aqueles momentos de obstáculos. Daí que ser paciente é ser altivo conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou como difíceis. E a gente vai precisar, às vezes, ter muita paciência para poder passar por eles. E no livro Encontro Marcado, Emmanuel dá valiosa contribuição. Paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal. Ou seja, por mais que naquele ambiente de trabalho, por exemplo, tenha alguém que de alguma maneira nos aperreia, a gente precisa ser perseverante e exercitar a paciência. Vocês vão olhar para mim e vão dizer, você está dizendo isso porque para você é fácil. Não é. Quem está falando aqui é uma pessoa que é igual a vocês, que também precisa ouvir o que está falando, e ler o que leu, e estudar o que estudou, para estar aqui hoje compartilhando com vocês. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, e prosseguir corajosamente cooperando com ela, e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. A paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. E aí, quem disse isso foi no livro Irmãos de Outras Terras, editado por Espíritos Diversos, a Chico Xavier.
A paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. E eu vou dizer para vocês também que, apesar da gente saber, da doutrina nos explicar, que a felicidade plena, ela não é desse mundo, mas se a gente conseguir fazer a reforma íntima, que a doutrina também nos convoca, trabalhar o nosso autoconhecimento para perceber onde é que a gente pode melhorar, a gente pode viver uma felicidade relativa. Relativa ao mundo de provas e expiações onde nós estamos vivendo hoje, que é o planeta Terra. Mas é possível ter momentos de felicidade? Claro que sim. É possível. Plena, completa e restrita, não. Mas é possível. Quando a gente consegue vencer os nossos próprios obstáculos. Porque às vezes a gente pensa que o maior obstáculo está, por exemplo, naquele porteiro do prédio que me aperreava quando eu era síndica. Eu fui síndica do prédio que eu moro uma vez, durante 1 ano, para nunca mais. E tinha um porteiro que ele já era um senhor, um tanto quanto idoso. E tinha momentos que ele estava muito aperreado, muito estressado, e ele me tratava mal. E eu ficava assim, gente, eu nunca tratei esse homem mal. Eu ficava pensando, né? Aí eu disse à minha mãe era viva naquela época. Aí eu disse, mas menino, por que ele está me tratando assim? Aí minha mãe dizia, deve ser porque ele está aperreado com outras coisas. Aí eu disse, gente, não tem motivo para isso. E eu ficava calada, e aí comecei a ouvir um conselho de uma amiga na federação, que disse assim, coloque ele nas suas orações, porque aí vai, né, você vai colocando, pedindo, e a coisa vai melhorar. Não deu 1 semana. Eu fiz toda a noite orações por ele. Não deu 1 semana e nunca mais esse senhor me tratou mal. Nunca mais. Ele se aposentou, eu deixei de ser síndica, continuei morando no prédio e foi ótima a relação. Se ao contrário, eu tivesse exercido o meu micropoder de síndica e tivesse rebatido na mesma moeda, eu tinha estragado uma oportunidade de ter um espírito amigo do meu lado, porque foi isso que ele se transformou. Então, foi uma lição de paciência que eu aprendi no meu dia a dia, micro. Mas o que é que eu estava pensando quando eu vim aqui falar? O que é que impede a gente de ser paciente, para além do que eu já falei aqui agora? O que é que impede tanto a gente? E o que é que a gente precisa fazer para se espelhar no nosso guia e modelo de paciência, de amor e de caridade, que é Jesus? Aí vocês vão dizer para mim, mas menino, você também está querendo demais, né? Tem uma amiga que diz assim, olha, eu estou aqui nesse mundo de provas e expiações, eu não sou perfeita não. Aí já vai falar uma coisa, né? Nem venha se justificar. Então, mas é como se a gente pensasse assim, mas Jesus, um espírito puro, eu ainda estou aqui aprendendo, né? Galgando meus degraus. Mas ele é um modelo, ele é um guia. E se a gente sempre pensar 2 vezes, 3 vezes, e colocar assim, se fosse Jesus que estivesse nessa situação, o que era que ele ia fazer? Será que eu posso imitar o guia e o modelo nesse momento? Então, aí vem a mensagem do Centro Espírita Celeiro de Luz, do Espírito, chamando atenção para o que diz o Espírito Lázaro.
A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Por quê? Quando nós somos brandos, mansos, muitas vezes nós somos desafiadas. É como se você não tivesse sangue nas veias. Não tem gente que diz, não tem sangue no olho, né? Porque você é muito calma. Eu já ouvi isso. Hoje eu sou uma pessoa pacificada, digamos assim, em vias de pacificação. Mas eu já ouvi gente dizer assim, mas você foi calma demais naquele momento, você tinha que ter falado, dito não sei o quê. Eu disse, para quê? Eu fico olhando, eu miro em Chico, sabe? Porque Chico, ele não se milindrava com coisas mundanas. E Chico Xavier, ele foi muito atacado. O primeiro livro que Chico psicografou, que é o Parnaso do Além-Túmulo, ele foi atacado demais, porque ele psicografou, foram algumas edições, e ele psicografou poemas, pensamentos de vários espíritos, inclusive famosos, cada um com seu estilo. E Chico foi processado, e Chico foi chamado de charlatão. E uma vez Chico foi dar uma das entrevistas que eu vi, e alguém perguntou a ele como ele lidava com todo esse processo de injúria que ele recebia, de difamação, de calúnia, de ataques, a moral dele, questionamentos quanto à honestidade dele, do trabalho que ele fazia sob a orientação da espiritualidade. E ele disse em uma das entrevistas que ele não se acanhava com isso, porque isso não o afetava. De fato, para ele, isso era muito pequeno. Então ele não se milindrava com essas coisas pequenas do mundo, porque ele tinha um trabalho maior a fazer. E porque ele tinha uma alma preparada, digamos assim, para o que ele estaria como missão, vivendo como missão aqui na Terra. E Chico, ele não se milindrava com qualquer coisa, porque ele sabia que aquilo era passageiro, porque o que é eterno é o Espírito. E aí, quando a gente é desafiada, a gente tem que manter a paciência, a calma, a tranquilidade, a mansuetude. Eu estou dizendo isso para você porque eu tenho que dizer isto para mim. E a obediência, aqui no texto de Lázaro, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, a resignação e a obediência, porquanto carreguem o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. A obediência, tá certo? E a resignação. Gente, a resignação, eu não estou querendo dizer a vocês que vocês vão aceitar tudo, todas as injustiças. Nós temos por obrigação lutar contra as injustiças, porque Jesus foi o nosso guia e modelo e ele lutava contra as injustiças do mundo. Ele veio trazer a boa nova da justiça, da bondade, da caridade. Então, a resignação, ela tem que ser dinâmica. Ela não pode ser confundida com passividade, tá certo?
diante de todos os casos e fatos do mundo. Então, é impossível a gente se manter completamente indiferente a determinadas situações do mundo. Tanto é que a gente trabalha pelo bem, que a gente trabalha em prol da caridade, do amor. Diante de tudo que a gente vê nesse mundo, né, de situações de miséria, de pobreza, nós não podemos ficar indiferentes a isso. Não é essa passividade, não é isso. Não é essa resignação. É a resignação diante do que vem do alto, de olhar para o alto e não ficar olhando o tempo todo para a terra. E aí, Chico Xavier dizia, ainda dialogando com Exórdio, que a neurose tem origem na impaciência. Vocês podem perceber, tem uma lição também aqui no Evangelho, que após a paciência tem a cólera. Vocês podem perceber que quando a gente perde a paciência, que a gente entra num processo de cólera, a gente parece que perde a nossa própria consciência. Não podemos deixar que esses tipos de instintos tomem conta de nós. Orai e vigiai, sempre. Vigiai as vossas atitudes, pensamentos, para não cair nessas armadilhas da cólera, da indignação, da violência. A mansuetude, a passividade, elas são amigas da paciência. E é aos poucos que a gente vai exercitando isso. E aí, o mestre nos ensinou, isso está no Evangelho de Lucas, que é na paciência que ganhareis as vossas almas. Então, isto quer dizer que a criatura impaciente que perde a calma e é incapaz de manter o controle emocional, acaba perdendo sua alma nos labirintos da perturbação. Porque todo e qualquer problema no nosso corpo material, ele tem origem no espírito. Qualquer questão também relativa ao psiquismo tem origem no espírito. E às vezes na nossa invigilância. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo porque eu sou uma pessoa estressada. Você deve procurar ajuda. Tratamento para o corpo, para a mente e para o espírito. Por quê? Porque é muito difícil viver dessa maneira. O tempo todo eu não consigo, eu vivo estressada, o tempo todo tem dia que eu chego no meu trabalho e eu tenho vontade de ir embora na mesma hora, porque uma pessoa olhou para mim atravessado, eu já quero dar um bale. Eu já ouvi isso no meu trabalho, pessoas que trabalham comigo. Aí eu fico rindo. Mas é um absurdo o pessoal que não faz as coisas, não sei o quê. Eu digo, sim, mas faça o seu. Tenha a sua consciência tranquila. E seja paciente. A lição da paciência no Evangelho, ela diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, tendes antes bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Eu vou repetir e vou trazer uma história. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. O exemplo dessa parte do Evangelho, desse pequeno trecho, está aqui no Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação, de Allan Kardec, Por Espíritos Diversos. E nessa obra,
Allan Kardec traz alguns depoimentos. Eu não posso falar da obra por completo, vocês já devem conhecer. Aqui na casa se discute também essa obra. Na federação, todo sábado, a palestra é sobre alguma parte do livro Céu e Inferno, no sábado pela manhã. E eu vou trazer um caso aqui de um espírito que, quando desencarnou, ele é considerado um espírito feliz, tá? Mas eu vou trazer aqui partes do depoimento dele, que ele deu, quando ele desencarnou, ele deu um depoimento à Sociedade Espírita Parisiense, da qual Allan Kardec participava, o nosso decodificador. E o nome dele é Samuel Felipe. Samuel era uma pessoa muito prestativa, muito boa. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente. Ele era devotado às outras pessoas. Ele era daqueles que, quando alguém de alguma maneira o atacava, ele perdoava, ele não se melindrava e ele continuava. Se a pessoa pedisse ajuda, ele ajudava. Do mesmo jeito que as pessoas que o tratavam bem, ele agia com quem tratava ele mal. E aí, ele nunca desprezava ninguém, nenhuma criatura, nem aquelas que faziam mal para ele. E ele antes dava pressa em servi-los, como se houvessem feito bem semelhante. Quando lidava com ingratos, o Samuel Felipe dizia: não é a mim, mas a eles, que se devem se lastimar. Ou seja, quando alguém tratava ele mal, ele dizia para as pessoas. Alguém chegava e dizia assim: mas Samuel, fulano te tratou mal. Ele dizia: o problema é dele, não fui eu que tratei. Quem tem que se lastimar é ele, eu estou aqui na minha fazendo bem. E aí Samuel era muito inteligente, era muito vivaz, mas ele teve uma vida muito difícil na terra, cheia de rudes provações, laboriosa. Samuel teve uma vida difícil. E aí ele era uma pessoa boa, de uma natureza extremamente amável, e ele desencarnou. Só que antes dele desencarnar, ele adquiriu vários conhecimentos com base no Espiritismo. E ele tinha uma fé ardente na vida futura. E essa fé ardente na vida futura é uma das questões que faz com que a gente compreenda que o nosso momento aqui hoje é um finito momento, muito pequenininho, na existência de um espírito que é eterno. Então, a nossa vivência hoje na Terra, ela é muito pequenininha. E nós somos muito pequenininhos diante do universo inteiro. E esse momento que a gente está vivendo aqui, e que a gente está aproveitando hoje, é um momento ínfimo na trajetória dos nossos espíritos eternos. E Samuel, ele confiava nisso, ele acreditava na reencarnação, na vida futura. E aí, ele, com muita resignação, ele suportou os males que ele viveu na existência terrena, e ele faleceu em dezembro de 1862, com 50 anos, em consequência de uma doença muito dolorosa, e ele sofreu bastante. E aí, a morte dele foi sentida pelos amigos, pela família, porque ele era uma pessoa prestativa, boa, né? E aí, os amigos da Sociedade Espírita de Paris, eles receberam comunicações do Samuel Felipe depois do desencarne dele. E aí eles perguntaram, né? O grupo de Kardec perguntou a ele como ocorreu a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. E ele diz, vou só recortar alguns momentos aqui da fala dele, se vocês tiverem interesse, está aqui no Céu e Inferno. Sabeis de quantas tribulações foi cheia a minha vida, disse Samuel. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, e hoje dou graças a Deus,
Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Tremo só de pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ah, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a vossa felicidade futura. E ele vai, mais à frente ele diz, se de fato minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. Porque quando ele chegou no mundo espiritual, aqui a gente tem a bênção, né, a misericórdia divina do esquecimento da vida passada, das vidas passadas. Isso é, para nós, uma misericórdia de Deus. E quando Samuel chegou no plano espiritual, ele se recordou, ele teve a recordação das vidas passadas. E ele diz, para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Ou seja, antes dessa encarnação última dele, ele aceitou passar por algumas dificuldades para poder evoluir. Foi na firmeza das minhas resoluções que auri resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje bendigo essas provações. Graças a elas, rompi com o passado, simples recordação agora que me permite contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Aí ele vai dizer para aqueles que fizeram ele sofrer. Vejam bem. Ó, vós que me fizeste padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes, que me afligistes, vós cuja má-fé tantas vezes me levou a duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Querendo prejudicar-me, não suspeitávais do bem que esse mal me proporcionaria. A vós, portanto, devo grande parte da felicidade que gozo, visto que me facultaste a ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus vos colocou no meu caminho para testar a minha paciência e exercitar-me na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Olha só o depoimento do espírito de Samuel Filipe. Tem tudo a ver com o capítulo que a gente está estudando aqui, quando diz o seguinte no Evangelho: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E a caridade, deveis praticar a caridade, tá certo? A lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil. Mas existe uma caridade muito meritória, que é de perdoar aqueles que foram colocados no nosso caminho para ser instrumento dos nossos sofrimentos e para colocar à prova a nossa paciência todo dia e toda hora. Olha só, a lição do Evangelho e o que diz o Espírito de Samuel Filipe. Ele diz a mesma coisa lá no mundo espiritual. E o Evangelho também diz o seguinte: a de perdoar, que é a caridade mais meritória, muito mais penosa. Perdoar quem Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento dos nossos sofrimentos e para pôr à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, é porque, às vezes, a gente só consegue ver o lado
digamos assim, um lado negativo das coisas. Mas a gente não consegue perceber as compensações que a gente recebe. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender é a observar as coisas boas da vida que acontecem com a gente. A gente tem a mania de se apegar à topada que a gente dá, ao atraso do ônibus que vai deixar a gente mais tarde num lugar, no meu caso, professora, ao estudante que é um pouco mal educado. Mas se a gente começasse a perceber aquele dia que o ônibus passou mais cedo e a gente ganhou um tempo, se a gente começasse a olhar para aquele aluno, aquela aluna que é dedicado e que é amoroso, que quer aprender, e se a gente observasse que às vezes tem uma pedra e a gente vê e não tropeça nela, e a gente passasse a agradecer por isso, como a vida poderia ser se a gente virasse essa chave? E aí, ele diz no Evangelho que as consolações e compensações, por outro lado, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E o fardo parece mais leve quando a gente olha para o alto do que para a terra. E aí tem a lição do Cristo, que é o nosso modelo, que diz assim: sede pacientes, sede cristãos. E essa palavra diz tudo. E a paciência também é caridade. Porque quando a gente está vivendo num ambiente familiar, que é um ambiente onde a gente vai ser efetivamente testado, no sentido de que a nossa família, ela é a certa, viu? Não tem nada errado, não. Não nasceu na família errada, não. Ela nasceu na família certa para aprender, para evoluir, para exercitar a caridade, a paciência, o amor, a resignação, a humildade, né? E às vezes a gente pensa assim: mas está sendo tão difícil. Mas Emmanuel chama a atenção da gente para a relação entre a paciência e o autoconhecimento. E uma das primeiras lições que eu tive quando eu fui fazer meus estudos lá na federação, era de que a gente precisa olhar para dentro e se autoconhecer. E tem um fragmento aqui, no livro de Divaldo, pelo Espírito de Joana, Vida, Desafios e Soluções, que eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente pensa: mas é muito difícil fazer isso, falam tanto de dor, que a gente tem que se resignar. Mas aí vem esse trecho para dizer para a gente, para dar um recado interessante. A criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito além das expressões do espaço. A dor que hoje a comprime é camartelo de estimulação para que saia da situação que propicia esse desagradável fator de perturbação. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se às comendas do trabalho pelo bem geral, empenhando-se na conquista de si mesma, do seu próximo, da vida em geral. Tudo quanto pulsa e vibra interessa-lhe, retira da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo que se expande e se harmoniza em hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física. Ou seja, quando a gente olha mais para o alto do que para a terra.
transitória e experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. O que foi que eu falei? As dores que nós vivenciamos, elas podem nos ajudar e nos ensinar. E a nossa vocação enquanto Espírito Eterno é para a felicidade. Mas, às vezes, a gente se deixa levar, não vigia, não ora, não recorre à oração. E a gente passa por situações de desequilíbrio que são originados, esses desequilíbrios, pela nossa impaciência, pela nossa invigilância. Tá certo? A gente acaba se perdendo. E isso faz mal não somente para quem está ao nosso derredor, que compartilha a vida com a gente, mas faz mal para o nosso próprio corpo, para o nosso espírito, para a nossa mente. Hamed diz o seguinte: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes perniciosas tendem a mudar nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. Se a gente conseguisse, diante de um conflito, pensar 2 vezes, respirar, contar até 10, eu acho que a gente ia conseguir o equilíbrio necessário para saber enfrentar determinadas situações da vida. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Ela permite o que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E como é que a gente pode fazer, já caminhando, né, perto do fim, para exercitar a paciência que é a irmã da caridade? O que é que a gente precisa fazer? Buscar o autoconhecimento, perseverar na reforma íntima, ou seja, o que é que eu posso fazer hoje para ser mais calmo, mais paciente e mais tranquilo do que ontem? Disciplina. Toda vez que eu tiver vontade de dizer um impropério, eu vou segurar, respirar. Respira. Conta até 10. Quando a gente faz isso, às vezes você pode até se descolar daquele momento, sair daquela energia, daquela vibração, mudar sua vibração, eleva o pensamento, faz uma prece. Quantas vezes eu saí de uma situação adversa, porque enquanto estava acontecendo o desequilíbrio, eu estava ali e fiz uma prece. E me blindei de tudo aquilo ali. Isso acontece, é fato. Sabedoria e compreensão com a gente mesmo, quando a gente se conhece, quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente sabe que se for por aquele caminho, a gente vai se desequilibrar. E a gente já evita aquela estrada, vai por outra. Tolerância com os defeitos alheios. Por quê? Porque a gente tem que perceber que nem todo mundo está no mesmo patamar evolutivo. E a gente está, se a gente conseguiu andar mais um pouquinho e consegue ter paciência com algumas coisas, tolerância, ser mais amável, mais compreensão com o próximo. Então a gente tem a obrigação, tá certo? De usar o que a gente já aprendeu, o que a gente já trilhou. E compreender que cada um tem seu momento e que a gente já esteve no lugar daquela pessoa que fica desequilibrada,
que diz impropérios, que buzina no trânsito, que atravessa na sua frente numa fila. Tudo isso são coisas do nosso cotidiano que a gente pode levar de forma menos conflituosa, se a gente conseguir se harmonizar. Paciência significa autoconfiança. Quem diz é Joana de Ângeles. Uma outra questão é o autocuidado, que tem a ver com autoconhecimento. O que é que me deixa impaciente? Eu fico impaciente todas as vezes que eu acordo cedo e meu filho fica remanchando na hora de tomar café. Eu fico impaciente, eu vou me atrasar. Respira, conversa, explica, tenta. Eu fico impaciente porque lá no meu trabalho tem uma pessoa que, para eu poder fazer o meu trabalho, ele tem que fazer o dele, mas ele demora demais. Converse. Explique. E aí, o Centro Celeiro de Luz, ele traz aqui algumas recomendações para a gente viver melhor. Organize uma lista das suas emoções negativas e vá perseverando para tentar, viver com elas sem explodir. Organize um plano para desenvolver suas boas emoções. Cultive o autodomínio. Exercite a oração e a meditação. E busque sempre o Evangelho de Jesus. Busque sempre pensar que você pode chegar lá. Que às vezes a paciência, ela é possível quando a gente se harmoniza e quando a gente, por exemplo, faz o Evangelho no lar toda semana em casa. Cultiva o hábito do Evangelho no lar. Ele pode lhe ajudar com esse problema e vários problemas da falta de paciência, por exemplo. E quando a gente cai nesses momentos de cólera, de raiva, a gente perde muitas oportunidades de viver melhor a vida. E a última parte da lição sobre a paciência do Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo, mas sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vos tendes a expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. O maior exemplo de paciência foi Jesus Cristo. Em várias passagens do Evangelho, inclusive tinham alguns apóstolos que eram menos pacientes e ele ensinava a paciência, como Pedro, por exemplo. E ele ensinou a paciência para nós. E ele é o nosso guia, o nosso modelo. E para fechar, eu vou ler uma mensagem do Fonte Viva, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Espero que vocês gostem. E diz assim: esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, no livro de Hebreus. A esperança é de atingir a paz divina com felicidade inalterável, vibra todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, a colheita feliz, as aspirações da alma,
são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. Lembram que eu falei que não é ficar esperando que as coisas caiam do céu, mas é trabalhar pela reforma íntima. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Que nós tenhamos a paciência necessária para enfrentar todas as adversidades, sempre vivendo em sintonia com o Evangelho de Jesus. Que vocês tenham uma boa noite de retorno para casa. Agradeço mais uma vez o convite e dizer que quem está falando aqui é quem mais está aprendendo. Muito obrigada pela oportunidade e que estejam todos e todas diante da misericórdia divina.